Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. O tema de hoje é Alma Gêmea, a novela da Globo. Não, a música do Fábio, não. Não é a música do Fábio Júnior. Nós vamos falar sobre almas gêmeas na perspectiva do budismo, particularmente do budismo tibetano. Então, para começar, no budismo não existe exatamente o conceito de alma e o indivíduo, a pessoa, é autorrealizável. Mas eu traduzi e queria ler de um sutra chamado O Sutra sobre os Benefícios dos 5 Preceitos e vai ser bem interessante. Vamos lá. O sutra começa com prostração às 3 joias e Ananda narra, o assistente de Buda, que Buda foi convidado à casa dos leigos Nakula Pita, o marido, e Nakula Mata, a mulher, que eram devotos. Então o marido se dirigiu ao Bhagawan, agora leitura, e disse, abre aspas, desde quando, venerável Bhagawan, a leiga Nakula Mata foi trazida a mim como uma jovem garota quando eu ainda era criança, nem mesmo o pensamento de ser infiel a Nakula Mata me ocorreu, e nunca houve nenhuma transgressão física. Bhagawan, essa é a nossa experiência mútua nessa vida, mas desejamos compartilhar dessa experiência também nas vidas futuras. Então, por isso que eu fiz essa associação, ou seja, ele ama essa mulher e como eu mantenho esse amor pelas vidas futuras. Prossegue. Então, a leiga Nakula Mata se dirigiu ao Bhagawan e disse, desde quando, venerável Bhagawan, fui levada, ainda menina, ao leigo Nakula Pita, quando ele ainda era jovem, nem mesmo o pensamento de ser infiel a Nakula Pita me ocorreu, e não houve nenhuma transgressão física. Bhagawan, essa é a nossa experiência mútua nessa vida, e desejamos compartilhar essa experiência também nas vidas futuras. Então, o Bhagawan disse, quando tanto o marido quanto a esposa têm esse desejo e tiveram essa experiência mútua nessa vida, eles também dividirão essa experiência nas vidas futuras. Caso tenham fés equiparáveis, caso sejam iguais em disciplina moral, iguais em generosidade e iguais em sabedoria, vocês dois que tiveram essa experiência mútua nessa vida, também as terão em vidas futuras. Em seguida, ele proclamou os seguintes versos. O Buda diz, um homem e uma mulher como estes, que falam um com o outro com amor, que são ambos fiéis, generosos e bem comportados e que vivem de acordo com o Dharma, terão riqueza abundante e renascerão em uma boa situação. Seus inimigos se tornarão infelizes e quando ambos forem iguais em moralidade e tiverem praticado o Dharma nesta vida com igual virtude e boa conduta, desfrutarão depois no mundo divino, onde se deleitarão com os prazeres dos sentidos. Para tal, deve-se guardar os 5 preceitos. São eles, abster-se de matar, não matar. Abster-se de tomar o que não foi dado, não roubar. Abster-se de conduta sexual imprópria, não trair um ao outro. Abster-se de mentir e abster-se de beber álcool, que leva à intoxicação. Esses são os 5 preceitos a serem guardados. A narrativa prossegue, os monges perguntam as desvantagens de transgredir esses preceitos e os benefícios. Buda descreve um por um, tanto no negativo quanto no positivo, e conclui com essas disciplinas devem ser protegidas. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que não guarde ou cultive essas disciplinas, após a destruição do corpo com a morte, cairá e renascerá em destinos de renascimento ruins ou infelizes nos reinos inferiores. Aqueles que guardam e cultivam essas disciplinas, após a destruição do corpo, após a morte, renascerão nos felizes destinos de renascimento dos reinos superiores em um mundo Deva. Isso foi o que o Bhagawan disse e os monges se regozijaram com o que o Bhagawan havia ensinado. Assim se encerra o Sutra. E o que nós temos aqui? Conselhos matrimoniais. Se por um lado, no budismo, não tem alma ou essa coisa unificada. Por um outro lado, o indivíduo é autorrealizável, ou seja, o caminho da cessação do sofrimento e o atingimento, seja do nirvana, seja da grande iluminação, não depende de um cônjuge. E se um cônjuge é uma parte acessória ou extra da vida, assim como o casamento é uma sociedade ou um contrato, então qual é o termômetro da relação? É saber mais do que se é do mesmo signo ou se é de signos compatíveis, se são pessoas com moralidade, conceitos morais e valores similares, pessoas que adotam o mesmo comportamento. E isso às vezes nem precisa implicar necessariamente em ser uma pessoa budista. Eu tenho um casal de amigos que a esposa é enfermeira, é budista, budista tibetano, nós temos o mesmo guru e ela pratica, e quando o guru vem ao templo ela cozinha ou
assim, ela tira uns dias de folga do hospital e cozinha para Rinpoche e prepara as coisas. O marido às vezes fica em casa e cozinha e ela leva e ela dirige e assim por diante. E por sua vez, o marido é meio que vice-pastor, ele tem um cargo numa igreja evangélica africana e quando tem quermesse, quando tem fundraising, ela vai para quermesse, ela vende doce, ela cozinha, ela faz as coisas. Então, apesar de eles serem de religiões diferentes, mas eles se apoiam e têm objetivos e uma prática convergente e harmoniosa. Por isso é muito importante na hora de escolher o cônjuge, ver, saber e analisar se os valores são compatíveis. E aí, fazendo dedicações, existe uma chance que esse relacionamento se repita no futuro, ou seja, não adianta você ter um cônjuge e amar muito e você ter um comportamento muito bom e o cônjuge muito ruim, e um sobe e o outro desce, enfim, né, joga como se fosse um milho, joga cada um para um lado. Achei curioso porque, em geral, quando a gente fala sobre vidas passadas, né, de uma perspectiva mais de Hollywood ou mais espírita, o seu cachorro era sua vizinha, e aí se ele te mordeu era porque você fazia barulho e perturbava o vizinho, e a sua mãe reencarna como seu filho. No budismo não se fala assim, esses laços kármicos, nós temos uma quantidade infinita de vidas, e tá todo mundo dispersado aí, roda a roleta e cada um cai num lugar, mas achei interessante esse exemplo canônico, onde Buda reconhece que sim, relacionamentos podem se repetir, e vínculos virtuosos, principalmente, né? Ele não fala que vão se encontrar no inferno, se não me engano, mas que em se tendo propósitos similares, nós temos alguma tendência ou possibilidade de reencarnar e renascer com essas pessoas e prosseguir até uma iluminação. Então eu achei assim o mais próximo de uma possibilidade de alma gêmea. É isso, ou seja, gerem uma boa motivação e se for casar, que seja Bodhisattva. Bodhisattva é aquele ser que despertou a compaixão universal, o altruísmo supremo sobre todos os seres. Então essa é a dica. Se você ainda não virou Bodhisattva, vire e aí você procure outro Bodhisattva para você casar. Brincadeira. Enfim, dúvidas sobre relacionamento nas escrituras, modelo de relação budista, nós já falamos em outros 2 vídeos, um sobre sexo budista, outro sobre casamento. A gente se vê em breve. Obrigado, tchau.